encontra, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, acessá-la no seu celular, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e no verso 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Queria te convidar a fechar seus olhos, baixar sua cabeça, para que fizéssemos uma breve oração. Senhor, fale a cada um de nós. Nos ajuda a perceber os caminhos que precisamos trilhar. Nos ajuda, Pai, porque nós somos completamente dependentes do Senhor. Por favor, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, essa carta é uma carta que Paulo escreveu na província de Acaia, na Grécia, quando estava na sua terceira viagem missionária. Paulo escreve essa carta antes de ir para a prisão. Essa carta, quando nós vamos estudá-la, fazer consultas a diversos comentários bíblicos, é uma daquelas cartas em que unanimemente os comentaristas chamam de um tratado teológico do Novo Testamento. Afinal de contas, lá o apóstolo Paulo, ele fala, ele argumenta, ele contra-argumenta, ele defende, ele expõe as maiores, básicas doutrinas da fé cristã. Quando nós lemos os 11 primeiros versos, ou melhor, capítulos desse livro, nós somos confrontados, nós somos alimentados, nós entendemos e percebemos a profundidade do que o Senhor fez na nossa vida. Aqui, o apóstolo Paulo vai como um degrau, subindo em sua argumentação, chegando até a salvação, chegando até a predestinação, e depois, logo em seguida, quando ele chega no capítulo 11, lá no final, no verso de número 33, ele irrompe num cântico doxológico, um cântico em que ele abre o coração, abre a alma e se coloca diante desse Deus, um Deus de tremenda sabedoria, diante do conhecimento desse Deus. Paulo não se aguenta e fala, canta algo que enche o nosso coração. No verso 33 do capítulo 11, o apóstolo Paulo fala, ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aqui, Paulo, nesse cântico, parece fechar a primeira parte da carta aos Romanos. Toda essa grande exposição das doutrinas cristãs. Paulo, quando chega no que a gente tem aqui como o capítulo 12, ele segue a carta. Vamos ler de novo o verso 1.
do capítulo 12, o apóstolo diz: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. No verso 1 do capítulo 12, o apóstolo faz uma ligação direta com tudo o que ele já havia falado antes. Tanto lá no grego, como no português aqui. Paulo, se nós pudéssemos mudar até aqui o portanto, poderíamos dizer consequentemente. Por isso. Poderíamos dizer logo. O apóstolo vai de toda a teoria para a prática. Porque não adianta ter toda a teoria se ela não leva à prática. Paulo vai da exposição à exortação. Paulo roga aos irmãos em tom de exortação, de encorajamento. Ele encoraja aos irmãos que se ofereçam. Se ofereçam como sacrifícios vivos. Se ofereçam e ofereçam a totalidade do seu ser. Mas não como animais mortos num ritual, que já não faz sentido para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Um sacrifício vivo. Um sacrifício que, além de vivo, é um sacrifício santo. Afinal, a nossa filiação mudou, nós éramos inimigos de Deus. E se não fosse por tua graça, como nós cantamos aqui, onde nós estaríamos? O nosso Deus nos transformou de inimigos em filhos, amigos de um Deus que é santo. Um sacrifício que é vivo, um sacrifício que é santo, e é um sacrifício que é agradável. Ou seja, que se dá como uma oferta voluntária em resposta ao seu Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável. Paulo acrescenta, dizendo que esse deve ser o nosso culto. Nós devemos consagrar tudo que somos, que temos, ao Deus que nos salvou. Esse deve ser o culto. E quando o apóstolo Paulo fala de tudo, é tudo mesmo. Não tem jeitinho. Nós carioca gostamos do jeitinho, né? Quando a gente não é convertido. Tem uns que dizem que é convertido e ainda continua gostando, né? Não tem jeitinho. Porque nós não pertencemos mais a nós. Você não é seu. Você foi comprado com sangue, preço de sangue. Nós somos dele. E esse é o culto racional, ou o culto lógico, ou o culto razoável, ou o culto espiritual, dependendo da tradução
que muitas pessoas pegam, principalmente espiritual, a partir do termo usado lá em 1 Pedro 2:2. Esse culto deve ser uma resposta. Não porque o pastor Renato está pedindo para você vir aqui cultuar a Deus. Não porque não fica bem você ficar em casa. Uma resposta diante da misericórdia. Paulo usa e dá esse motivo. Esse culto deve ser uma resposta pelas misericórdias de Deus. Ele roga a esses irmãos pelas misericórdias de Deus. Paulo nos faz lembrar, tanto aqueles irmãos que estavam lendo, tendo o primeiro contato com essa carta, quanto a nós aqui, que nós fomos alvos da bondade, que nós fomos alvos do amor, que nós fomos alvos da graça de Deus. E por conta disso, essa resposta deve ser uma resposta de uma vida consagrada a Deus. De novo, não é mais um sacrifício de animais mortos, mas é um sacrifício de gente que está viva. Gente que está viva e gente santa. Gente que é grata. Gente que é amada por Deus, porque sabe do tamanho do amor dele. Gente que foi perdoada. E essa gente nascida de novo e grata, ela deve ter uma nova ética em seus relacionamentos. E aqui eu lembro de uma canção do Belchior, que ele diz que no presente a mente, o corpo é diferente. O passado é uma roupa que não nos serve mais. E não deve servir mais. A roupa do velho homem deve ser jogada fora e nós devemos nos vestir, nos revestir da nova roupa que Deus nos deu. Logo em seguida, no versículo 2, olha o que o apóstolo Paulo fala. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo exorta os santos de Roma e os santos do Sapê, de Pendotiba, do Espírito Santo, de tantos outros lugares que os irmãos moram, de Maria Paula, onde eu moro. Paulo aqui nos chama, a cada um de nós, a percebermos que nós devemos trilhar um caminho diferente do caminho que nos era proposto. Como bom mestre que Paulo era, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos ajuda a percebermos, de novo, que nós não devemos ficar na teoria. E ele avisa sobre moldes e formas, ou formas. Ele nos faz lembrar que as novas criaturas que somos, ainda tem dentro de si a velha natureza. Somos pecadores e influenciados. O velho homem grita o tempo todo para que eu e você desperdicemos a nossa vida. Mas não é essa a forma como devemos viver. John Stott, ao comentar esse texto, ele chama atenção para essa faceta, que nós somos influenciados e por conta disso somos imitadores. John Stott diz: parece que nós, seres humanos, somos imitadores por natureza. Necessitamos modelos para copiar. E no final das contas,
só existem dois modelos. O modelo desse mundo, literalmente dessa era, que um dia vai passar. E tem o outro modelo. E o outro modelo é o da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, Paulo usa aqui duas palavras no original. Primeiro é esquema, que significa forma, molde. E a outra palavra que ele usa é morfê, que significa transformar. A ideia aqui é que há um molde, e esse molde que é da presente era, deste mundo, é um molde em que o padrão dele vai mudando o tempo todo, tentando nos fazer ficarmos presos e sendo moldados por ele. Uma mudança constante, para que eu e você fiquemos nessa cultura. Esse é o molde do mundo. Está em plena mudança, uma mudança de acordo com o pecado que habita o ser humano e que vai mudando de tempos em tempos, fazendo com que eu e você caiamos nele, porque parece que nos sentimos confortáveis nisso, quando não entendemos que esse molde, essa forma, está tentando nos tragar da vontade de Deus. Só que nós éramos assim, e as Escrituras Sagradas falam que nós fomos transformados. Paulo usa essa expressão metamorfo, e essa expressão tem a ideia de que o crente passou por uma metamorfose. Houve em nós uma transformação. O que eu era, eu já não sou mais. Houve uma renovação da minha mente, da sua mente. Hoje, por conta do Espírito Santo que habita em todo crente, eu analiso e devo analisar o mundo, a vida, as perspectivas que me são oferecidas de uma maneira diferente do que antes eu analisava. Por conta dessa transformação, eu devo decidir a partir de outro padrão, não mais o padrão mundano, que tenta de todas as formas nos enganar. Por conta dessa renovação da nossa mente que nos transformou, o crente deve ter um novo discernimento. Para que a gente deve ter isso? O apóstolo Paulo diz que é para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. R.C. Sproul, quando fala sobre esse texto, essa parte do texto, ele diz: a mente renovada começa a pensar os pensamentos de Deus. Quando nossas mentes são informadas pela palavra de Deus, somos capazes de certificar, comprovar e reconhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João Calvino, falando também dessa parte do texto, ele diz: eis aqui o propósito pelo qual devemos revestir-nos de uma nova mente, a saber, para que renunciemos a nossos próprios conselhos e desejos, bem como aos de todos os homens, e para que nos voltemos exclusiva e inteiramente para a vontade de Deus. O conhecimento da vontade de Deus equivale à verdadeira e genuína sabedoria. Ora, se a renovação de nossa mente é indispensável para o propósito de se provar qual é a vontade de Deus, então faz-se evidente quão hostil
é a mente humana em relação a Deus. A igreja que passou a moto ali, vou falar agora. A igreja que fomos, a igreja que somos, a igreja que queremos ser. Nesses 2 versículos há aqui fontes inesgotáveis para esse tema desse congresso. Paulo exorta os irmãos de Roma, assim como a mim e a você. E às vezes exortar a gente esquece que é encorajar, advertir. Nos esquecemos que é também estimular. O que tem te encorajado? O que tem te encorajado para seguir em frente? Sabe por que que essa resposta é importante? Porque muitas vezes eu tenho uma preocupação. É a preocupação que muitas vezes nós, os evangélicos brasileiros, queremos aparentemente reinventar a roda, ou até mesmo a pólvora. Há perguntas que devem ser feitas em voz alta em nossas igrejas. Nós amamos mais a teoria ou a teologia do que a vida cristã em sua simplicidade, em sua profundidade da simplicidade da vida cristã? E aqui eu sou alguém que tem uma estante grande lá, ou seja, não estou tentando dizer para você que você não deve estudar. A pergunta é outra. Será que nós temos amado tanto a teoria, tanto que temos nos afastado da prática simples do Evangelho? O quanto eu amo mais livros do que pessoas? O quanto mais eu amo ganhar discussões do que debater em amor com aqueles que são discordantes? Não é concordar com a pessoa não, tá? O quanto mais eu tenho celebrado o passado cristão e vivendo uma fé morta no presente. O quanto eu tenho imitado tantos ministérios e influenciadores e pouco tenho desenvolvido a minha fé cristã no meu dia a dia. O quanto eu tenho me dedicado, e aqui é uma questão mais direta, o quanto eu tenho me dedicado à oração, à leitura da Bíblia sem comentário bíblico para você pregar. Porque às vezes a gente, eu vou dizer muito para o nosso nicho reformado, porque eu sou reformado, calvinista. Você consegue ler a Bíblia sem pensar em pregar para alguém? Explico, sermão, não estou dizendo de evangelismo, Renato sabe muito bem disso. Há uma preocupação, quando eu olho para os mais jovens hoje, que parece que pega a Bíblia para fazer um sermão de 3 pontos, com conclusão e introdução. Ou querer explicar todas as grandes doutrinas da fé para quem está com câncer terminal e que precisa de uma oração, que precisa de um abraço, que precisa saber que Jesus é o único sentido para a vida deles. O quanto tempo nós temos nos dedicado à oração
Paulo termina o seu tratado teológico inspirado pelo Espírito Santo em oração, num cântico que é quase um êxtase para alguns dos comentaristas. Num cântico que eu só imagino ele de joelhos chorando, depois de expor o que ele expôs ali. Será que a gente termina da mesma forma depois de ler as Institutas de Calvino? Quando você lê uma verdade bíblica ali, você vai para o Facebook e mandar mensagem para quem é arminiano? Ou você se deleita na presença daquele que te elegeu antes da fundação do mundo? Que te amou. Que derramou sangue. E que nós não temos nenhuma coisa a dar a Ele. O apóstolo Paulo, ele encoraja os irmãos de Roma, e a mim e a você, a vivermos uma vida consagrada. A metamorfose muda a nossa relação com Deus, a metamorfose muda a nossa relação com as pessoas, com o próximo. A metamorfose, a renovação da nossa mente, muda a nossa relação com os irmãos. Num sacrifício vivo, santo e como uma oferta ao Senhor. Uma vida que é um culto em resposta ao amor e à salvação recebida. Uma resposta de amor. A igreja que fomos, a igreja que somos, a igreja que queremos ser, ela tem sido essa resposta de amor. Essa é a palavra de encorajamento do apóstolo para você, para mim, para a igreja do Senhor. Ele nos lembra que há uma forma, um molde que busca nos moldar todos os dias. Há na sociedade uma mentalidade cada vez mais individualista. Diversos sociólogos escreveram sobre, vou citar principalmente Bauman, que fala sobre a modernidade líquida. Há 20 anos ele escreveu isso. Uma realidade, já que falamos de uma modernidade líquida, já inundou não somente a sociedade, tem inundado também a igreja. Há um consumo interiorizado, onde consumimos ministérios, onde consumimos subcelebridades salvadoras da pátria, do mundo gospel. Terceirizamos virtudes, celebramos, coroamos pessoas, ideologias, para eles mudarem o mundo, enquanto nós não sabemos nem onde fica a vassoura da nossa casa para varrer a nossa sala. Há um culto que não é mais um culto racional, mas um culto a si. Aí do pastor, se ele falar alguma coisa comigo, eu vou para outra igreja, né, Renato? Entre tantas loucuras, há uma mudança do que é a vida cristã e sua ética. Os relacionamentos. Os relacionamentos têm se tornado completamente instáveis. Os relacionamentos têm se tornado voláteis, ou seja, numa tradução bem bonita, não há compromisso. E aqui eu não estou falando dos de fora, não. Estou falando de dentro. Porque essa palavra de encorajamento não é para o ímpio. Essa palavra de encorajamento é para mim, é para você.
há um livro que, depois que eu li, eu indico para todo mundo. Um livro chamado A Loucura das Massas. Quem me conhece já recebeu a capa dele em foto no WhatsApp. De um americano chamado Douglas Murray. Onde esse homem, a partir do título do livro aqui, Loucura das Massas, ele fala que não há uma mudança paradigmática de padrões. O que está acontecendo no mundo à nossa volta, a gente deveria chamar de loucura. A tentativa de destruição de todo o pensamento ocidental não é simplesmente uma mudança de padrão, mas é uma insanidade, uma esquizofrenia que tentam empurrar para a gente acreditarmos em diversas ideologias goela abaixo. E, infelizmente, muitas vezes dentro da casa de Deus, isso tem entrado. Paulo aqui dá um imperativo a mim e a você. Paulo diz: não se amoldem ao padrão desse mundo. Que igreja nós queremos ser? Eu vou mudar, vou inverter. Que igreja nós queremos ser? Que igreja nós somos? Que igreja nós fomos? Que padrão nós estamos abraçando? Que padrão nós temos escolhido? Porque nós precisamos lembrar que nós somos o povo transformado. O povo que passou por uma metamorfose. Isso deveria nos levar a viver uma vida simples e profunda diante do que a palavra de Deus nos propõe. Isso me fez lembrar de um irmão chamado Heinrich Fast. Nome bonito, né? Esse homem, ele, aos 14 anos de idade, ele ouviu a mensagem do Evangelho. Alguém aqui tem 14 anos? 13? Tem gente que vai se esconder aí. 15. Esse homem, na época um menino, aos 14 anos, vai até o lugar onde ele morava e ouve um evangelista pregando o Evangelho. E ao final daquela mensagem, ele teve uma convicção imensa de que ele não podia viver da mesma forma. E aquele menino, cheio de convicção, parte para casa e no coração dele só vinha uma coisa: Jesus era o Senhor da vida dele. E ele chega do alto dos seus 14 anos de idade, senta à mesa, chama a mãe. A mãe se achega: o que houve, meu filho? O filho diz para ela: minha mãe, hoje eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. A mãe ouve aquilo, já uma mulher piedosa, abraça o filho e diz uma coisa para ele: vamos orar, eu vou anotar algo e quero que enquanto você estiver nessa terra, todos os dias à noite, você faça a sua oração e repita, guarde na sua mente o que eu vou te deixar. Ela pegou o papel e escreveu o seguinte: conhecer a Jesus, ter a Jesus, esta é a maior dádiva do mundo. Procure o bem de maior valor, encontre o que agrade a olhos e ouvidos. Porém, só um bem poderá satisfazer a sua alma: conhecer a Jesus, ter a Jesus.
Aquele homem cresceu, se casou com a Gertrude, tiveram 3 filhos, completaram 50 anos de casado em janeiro ou comecinho de fevereiro desse ano, e ele morreu domingo passado, aos 76 anos de idade, 2 semanas antes de completar 77, por conta de um câncer. O culto fúnebre do irmão Hendrix teve uma cena que eu nunca vou esquecer. Subiram ao púlpito os 3 filhos, uma filha e os 2 filhos dele. E eles leram e falaram sobre o pai. Disseram, de forma muito resumida, que ele era um cristão de verdade, que era um bom marido e pai, amoroso. Segundo a filha dizia, a esposa poderia fazer o maior de todos os pratos, o mais caro do mundo, ou um arroz com ovo. Ele olhava para a esposa e dizia: esse é o melhor prato que eu poderia comer. Aquele homem era amigo dos filhos, dos funcionários. Aquele homem, eu ouvi da boca dos filhos que era um homem de extrema honestidade, trabalhador e justo patrão. Um homem fiel a Deus, à esposa, à família, à igreja. Socorria todos aqueles que precisavam, ele tendo condições financeiras ou não. E era um homem muito engraçado. Adorava fazer piada, reunir os amigos, ouvir boa música, fazer um bom churrasco. E ele viveu até o fim dos seus dias, de modo digno do Evangelho. No sábado, ou seja, horas antes dele morrer e de ter a pior, ele já estava internado já há alguns meses. A família estava reunida com ele já quase sem conseguir falar. Ele chamou os filhos, chamou a esposa e fez o que ele disse para a mãe que ia fazer até o fim da vida. Ele reuniu a família. Cada um fez a sua oração, a esposa e os filhos. E pela última vez ele recitou: conhecer a Jesus, ter a Jesus. Esta é a maior dádiva do mundo. Procure o bem de maior valor. Encontre o que agrade a olhos e ouvidos. Porém, só um bem poderá satisfazer a sua alma. Conhecer a Jesus. Ter a Jesus. Você tem se transformado em quê? A história desse homem, que pode parecer uma... Tá, Sandra, e aí? Chesterton, ele escreveu, que a coisa mais extraordinária do mundo, sabe o que é? É um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. A coisa mais extraordinária do mundo.
a metamorfose, a nova ética, deve nos levar a sermos profundos. A teologia deve nos fazer sermos profundos. A oração deve nos fazer sermos profundos. A meditação da palavra de Deus deve nos fazer profundos. Para cultuarmos a Deus na vida simples, que o mundo enxerga Cristo em mim e em você. Porque quando a gente lê o livro de Romanos, chegando aqui já ao final dessa mensagem, podemos ver o quanto as Escrituras apontam para uma vida cristã prática, no dia a dia. O apóstolo Paulo fala sobre a nossa nova vida, fala como devemos usar os nossos dons na igreja e no mundo, fala de buscarmos as virtudes e nos esforçarmos nisso. O apóstolo Paulo segue, inspirado pelo Espírito Santo, nos chamando a crer num Deus soberano, um Deus que instituiu as autoridades, que todas elas foram colocadas lá por Ele, e por isso devemos orar por elas, e crermos que quem manda nesse mundo não é nenhum presidente, não é primeiro-ministro, não é corporação, não é um vírus, mas quem manda nesta terra é o Senhor, Deus dos exércitos, soberano. Mas às vezes a gente crê que são os políticos que mandam, né? Nós devemos ser servos. A palavra de Deus nos mostra, quando lemos aqui a carta aos Romanos, que nós não devemos nos esquecer de amar ao próximo. Nos ensina a nos despertarmos desse sono e percebermos que a qualquer momento Jesus está voltando. O que nós temos feito com a nossa vida? O apóstolo Paulo fala e nos ensina a que nós possamos ensinar com tolerância aqueles que são fracos na fé, aqueles que são novos na fé, aqueles que têm inclusive doutrinas diferentes das nossas, que nós possamos ter sabedoria para que não sermos uma pedra de tropeço, mas sermos pacientes com esses irmãos, ensiná-los em amor, não se esquecer que nós devemos ser humildes. Nós devemos sim, como ele próprio diz aqui, a partir da inspiração do Espírito Santo, que eu e você devemos ser intolerantes não aos fracos na fé, mas devemos ser intolerantes àqueles que buscam glórias próprias, àqueles que buscam divisões e ensinos enganosos, mentirosos. A estes, Paulo fala que nós devemos denunciá-los e nos afastarmos deles. Porque no fim das contas, a igreja que fomos, a igreja que somos, a igreja que queremos ser, é a igreja que vive para a glória de Jesus. Na simplicidade de sermos fiéis às nossas esposas. E não na eloquência de pregarmos bem e sermos completamente diferentes disso quando descemos no púlpito. Será que temos vivido assim? Ou será que a gente vai continuar vivendo uma terceirização do que é nossa responsabilidade e devoção? Deus te chamou. Que Ele nos encoraje, que Ele nos fortaleça e nos diminua. Que Ele cresça. Em nome de Jesus. Queria fazer uma breve oração e logo em seguida chamar o Bruno. Queria te convidar a ficar de pé. Que você orasse por um minuto, colocando a sua vida diante de Deus. Você feche seus olhos, baixe sua cabeça e faça essa oração.
Senhor, nós somos o teu povo, parte do teu povo. Nós fomos comprados por teu sangue. O Senhor nos escolheu não por nossos méritos ou por qualquer coisa que possamos dar a Ti. Pelo contrário, nós recebemos tudo de Ti. Por isso, meu Pai, que o Senhor nos ajude a cada dia a percebermos que fomos transformados pela Tua palavra, fomos transformados pelo Senhor, e que todo o caminho proposto por esse mundo é um caminho que nós devemos fugir o tempo todo. Mas se fugirmos pelas nossas próprias forças, nós iremos cair. Por isso, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, nos ajude a viver, a orar, a termos discernimento, a decidir da melhor forma e vivermos dessa forma extraordinária, sendo simples servos do Senhor, que são usados pelo Senhor, onde o Seu nome é exaltado e o nosso é esquecido. Pai, a proposta desse mundo é de culto a Si. Nós queremos nos oferecer mais uma vez como esse sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Que o Senhor tome a vida de cada um dos meus irmãos. E que hoje, ao sairmos daqui, ao sermos confrontados pela Tua palavra, o Senhor nos dê coragem, nos encoraje para seguirmos em frente, tendo a plena certeza de que o Senhor está conosco. E o Senhor estar conosco muda tudo. Nós não estamos sozinhos, nós temos o Senhor, o Rei da Glória, o Criador de todas as coisas, que ousadamente nos chama de filhos. Nós te amamos, Senhor, nós te louvamos, pedimos perdão pelos nossos pecados e temos a plena certeza de mais uma vez o Senhor nos abençoar. Glória a Teu nome, em nome de Jesus. Amém.